Pardal, e aí? Bora? Não, mas depois ele conta. Isso aí. Não. Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 8ª sessão ordinária neste 16 de março de 2023. Em discussão a ata da 7ª sessão ordinária realizada em 14 de março de 2023. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Sim, Excelência, temos expediente encaminhado à presidência. Uma boa tarde a todos. Trata-se de ofício do presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Carlos Ponte de Lima, agradecendo ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia pela valiosa parceria na realização exitosa do 8º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas. O presidente do Instituto Rui Barbosa fez registrar neste seu ofício que essa 8ª edição, marcada pela homenagem ao centenário de passagem de Rui Barbosa, reuniu 25 palestrantes nacionais e internacionais, 15 mediadores, 24 apresentações de trabalhos científicos, 4 reuniões de entidades do Sistema de Controle Externo Brasileiro e do Mercosul, 11 reuniões de comitês técnicos do Instituto Rui Barbosa, além de apresentações de experiências exitosas dos Tribunais de Contas brasileiros, premiação do primeiro prêmio Instituto Rui Barbosa de Monografia e de momentos de homenagens e reconhecimento público de personalidades que contribuem para o controle externo e fortalecimento da administração pública. Registra ainda que, no quesito da produção e difusão do conhecimento entre gestores e servidores públicos, integrantes de tribunais de contas, especialistas em governança e políticas públicas, professores e estudantes, o Congresso contou com um total de 1.812 participantes, sendo 966 presenciais e 846 por meio virtual. Por fim, o conselheiro Edilberto Pontes destaca que essa parceria do Instituto Rui Barbosa com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia e com o Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia deu ao evento um brilho especial, fazendo cumprir fielmente os propósitos do Congresso. Somente isso, Excelência. Agradecemos, secretário. Próximo item da pauta, conferência. Nada pautado. Já em medida cautelar, temos o processo TCE. Rapaz, o óculos foi limpar. Diga o número. Temos o processo 1858 de 2023, porém encontra-se prejudicado pela ausência do relator. Dando continuidade, próximo item, consulta, denúncia, não há nada pautado. Já a auditoria e inspeção, nós temos o processo 398 de 2019, também encontra-se prejudicado pela ausência do relator. Já no item prestação de conta, nós temos o processo TCE 1560 2020. Pois não. Qual é esse? Conselheiro, esse é do relatoria do conselheiro Pedro Lina. Ah, não, desculpe. O próprio já estava na frente. Então, dando continuidade, conselheiro Honorato, é o processo 1560 2022. É um processo de Senhor contas. presidente, Pois não, Surdinho. conselheiro Pedro Lina. Pois não, conselheiro Pedro Lina, com a palavra. O som está desligado, conselheiro Pedro. O áudio de Vossa Excelência. Ligar o microfone. O senhor poderia ligar o microfone? Agora está ligado? Agradecemos, conselheiro. Ah, ótimo, então. Senhor presidente, para poder simplificando, pedir a retirada de pauta do processo 1560/2022. Assim será feito, conselheiro Pedro Lina. Eu agradeço, senhor presidente. Não há não por isso. O próximo processo... Simplificando mais ainda. Esse próximo processo pode apregoar, mas eu vou adiante, vou pedir. Mas, ouvindo sempre os conselhos de Vossa Excelência,
eu direi o número do processo e a turma. Excelência, Então, é o processo TCE 1737/2015, é um processo de contas da administração indireta, que tem como turma o relator conselheiro Antônio Norato e o revisor conselheiro Pedro Lino. A palavra agora solicitada foi do conselheiro Antônio Norato Pois não, para... como diria um amigo comum nosso, Vossa Excelência é um craque. Portanto, acertou, tem que apregoar. Eu peço a retirada. Sempre sou bom ouvinte, conselheiro Antônio Norato. Seus conselhos sempre serão bem-vindos. Secretário, assim proceda. Próximo item, recursos. Nós temos o processo 7029/2011, é uma apelação, que tem como turma o relator o conselheiro Antônio Norato e o revisor o conselheiro Pedro Lino. A recorrente é a senhora Luciene Ribeiro Santos Moreno. A resolução recorrida é a 3411/2011 da primeira Câmara desse tribunal. Com a palavra o conselheiro Antônio Norato. Pois não, presidente. Relatório publicado, me desculpe, mas eu estou acabando de sair de uma gripe muito forte. Aí não. Relatório publicado com os pareceres dos órgãos técnicos, opiniões de todos, e eu vou acompanhar, inclusive, a opinativa deles. Divergindo apenas quanto em relação, às vezes, ao conhecimento. Que o Ministério Público, pelo menos, por exemplo, foi pelo não conhecimento. Eu voto pelo conhecimento do recurso, uma vez preenchido o requisito para seu conhecimento como tal, entretanto, ao mérito pelo não provimento, uma vez que não compete a esse tribunal revisar proventos ou determinar a concessão de direitos e vantagens não contempladas nos atos de apresentação, nos exatos termos do artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal. É o voto. Manifesta o revisor, o conselheiro Pedro Lino. Eu acompanho o relator, senhor. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. A turma converge e eu coloco em discussão. Com a palavra a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Eu acabei não ouvindo direito o voto do relator. Pelo provimento, pelo não provimento. Pedindo a devida vênia, mas mantendo-me coerente aos posicionamentos já anteriormente sustentados neste colegiado, eu voto acompanhando o Ministério Público de Contas. Pelo não conhecimento e sendo vencida neste ponto, eu acompanho a turma julgadora no mérito. Agradecemos, conselheira Carolina. Encerrada a discussão, só me resta colher manifestações. Como se manifesta o conselheiro Gildazo Penedo? Com o relator, excelência. Com a turma. Agradecemos. Como se manifesta o conselheiro Inaldo Araújo? Com a turma, excelência. A turma é o voto vencedor. É o do conselheiro relator e eu indago, Vossa Excelência fará a conferência. Salvo redação para fazer o registro do voto da conselheira. Muito obrigado. Próximo processo é o 5382/2002. É também uma apelação que tem como turma o relator conselheiro Antônio Norato e a revisora conselheira Carolina Matos. O recorrente é o Estado da Bahia, núcleo de atuação da Procuradoria-Geral junto a esse tribunal. A resolução recorrida é a 1881/1999 da primeira Câmara desse tribunal. A interessada é a senhora Maria Lúcia dos Santos Menezes. Com a palavra o conselheiro relator Antônio Norato. Presidente, pela mesma maneira, o relatório publicado, com os pareceres, e o meu voto é pelo conhecimento do pedido, uma vez preenchido o requisito para seu conhecimento. Resultado seguinte: pela negativa de registro da portaria número 1404/2018, publicada em Diário Oficial 29/2018, por contrariar a decisão sedimentada por esse tribunal por meio de súmula número 3. E terceiro, pela manutenção integral da portaria número 3.468/1997, cujo registro foi concedido mediante resolução número 1881/1999 da primeira Câmara deste tribunal. Eu voto. Como se manifesta a revisora, a conselheira Carolina Matos? Senhor presidente, eu me manifesto no sentido de do não conhecimento do recurso interposto pela ausência de interesse de agir na sua modalidade de utilidade, considerando que o alcance do resultado prático pretendido pelo Estado da Bahia poderia ter sido alcançado por ele próprio sem a necessidade de recurso a esse Tribunal de Contas. Contudo, sendo vencida nesse ponto, eu já me antecipo, me posiciono
em relação ao mérito, acompanhando em toto o conselheiro relator do feito, em atenção ao verbete de número 3, proferido por esse Tribunal de Contas. Agradecemos, conselheira. E eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, colherei votos. Como se manifesta o conselheiro Gildas Penedo. Senhor presidente, acompanho o relator, excelência. Agradecemos, conselheiro. Como se manifesta o conselheiro Naldo Araújo? Com o relator, excelência. Como se manifesta o conselheiro Antônio Norato? Já tendo me manifestado. Conselheiro Perulina. Como se manifesta? Eu acompanho o relator. Senhor. Agradecemos. O voto vencedor do relator. Eu indago Vossa Excelência para a conferência do feito. Confiro sua relação. Duplo conferido. Próximo processo da pauta é 5540-2022. Também uma apelação que tem como turma a relatora a conselheira Carolina Matos, revisou o conselheiro Perulino. O recorrente é o senhor Amauri Saldanha de Lucena, prefeito de Mulungu do Morro, no período de 2009 a 2012. Advogados do recorrente é o doutor Danilo Fernando Magalhães Pereira, OAB Bahia, 24.236. Dr. Bruno Martinez Carneiro Ribeiro Neves, OAB Bahia 27.017, e o senhor Dr. Victor Zacarias de Souza, OAB Bahia 27.140. A resolução recorrida é a 25/2022 da segunda Câmara desse Tribunal. Foram notificados o senhor José Gonçalves Trindade, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Com a palavra, a conselheira relatora Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de expediente formulado pelo senhor Amauri Saldanha de Lucena, ex-prefeito do município de Mulungu do Morro, por meio do qual objetiva a reforma da resolução de número 25 do ano de 2022, proferida no âmbito do processo de número 355 do ano de 2020, uma tomada de contas de recursos estaduais atribuídos a municípios. Na sessão da segunda Câmara desse Tribunal, realizada em 9 de março de 2022, por maioria de votos, os conselheiros deste tribunal resolveram, abro aspas, desaprovar as contas referentes ao convênio celebrado entre a Conder e o município de Mulungu do Morro, imputando débito ao senhor Amauri Saldanha de Lucena, então prefeito do referido município, à época da liberação e aplicação dos recursos e execução do convênio, no montante de R$ 238.871,67, devidamente corrigidos. Fecho aspas. Da admissibilidade, em relação à admissibilidade do pleito recursal, informo que ele foi protocolado em 13 de junho de 2022, portanto, dentro do prazo fixado no artigo 37, inciso 1º, da lei orgânica deste tribunal, razão pela qual eu concluo pela sua tempestividade, sendo, portanto, possível o seu recebimento como recurso de apelação. Em relação ao mérito, em suas razões, o recorrente aduz em síntese que, primeiro, verifica-se a imposição de aplicabilidade da prescrição, no caso concreto, uma vez que entre o fato supostamente lesivo e a notificação válida do responsável para responder o processo administrativo transcorreu o período superior a 5 anos. Segundo, o objeto do convênio celebrado foi devidamente cumprido na proporcionalidade da obrigação entre as partes. Terceiro, existe a impossibilidade material de entender que a tomada de contas em sua fase interna culminaria em responsabilização pessoal do recorrente. Quarto, diante do relatório de vistoria e de toda a carga probatória documental, é incontestável que o recurso da segunda parcela tenha sido utilizado na consecução do objeto conveniado. Quinto, ainda são palavras do recorrente. Quinto, diante da documentação apresentada, por óbvio, se conclui que as pendências quanto ao convênio foram esgotadas. Sexto, que deve ser reformada a decisão final nos termos do voto divergente, sendo aprovada inteiramente a prestação de contas. E sétimo, por fim, o recorrente pontua acerca da inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa. Essas foram as razões recursais que eu agora passo a analisar. Quanto à alegação de ocorrência
da prescrição da pretensão do ressarcimento ao erário, não assiste razão ao recorrente, pois, embora prescreva em 5 anos a pretensão de ressarcimento, deve-se levar em consideração as causas de interrupção da prescrição. Portanto, à luz das disposições constantes na Lei 8.973 de 1999 e também das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário de número 636.886 e também na ação direta de inconstitucionalidade de número 5509, em relação ao presente feito, conforme se extrai do relatório de diligência da primeira Coordenadoria de Controle Externo, o convênio teve vigência de maio de 2010 a outubro de 2013. Foi entregue à CONDER em maio de 2013. O repasse da segunda parcela ocorreu em abril de 2012 e em setembro de 2015 foi designada a Comissão de Tomada de Contas Especial. O evento que, por ser ato inequívoco de apuração, é a causa de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 2º, inciso 2º da lei referida. Desse modo, observo que não transcorreu o período de 5 anos em relação à ocorrência das causas interruptivas e, desse modo, é possível afirmar que ela não tenha se consumado. Por outro lado, como apontado pela ATEG, abro aspas, o recorrente logrou êxito em demonstrar a restituição do valor junto à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, razão pela qual não há que se falar em imputação de débito por força do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. De igual modo, o Parquet de Contas concluiu que, abro aspas, os elementos presentes nos autos conformam um conjunto comprobatório mais robusto no sentido da existência do liame financeiro entre os recursos relacionados à segunda parcela do convênio e as despesas a eles relativas, do que aqueles faltantes que militam em desfavor do antedito nexo, circunstância que afasta o fundamento da imputação de responsabilidade financeira sugerida. Diante desse cenário, senhores julgadores, a ATEG compreendeu que as contas do convênio devem ser aprovadas com ressalvas, já que, além de ter sido demonstrada a referida restituição, não se vislumbra a malversação dos recursos estaduais, bem como a má-fé por parte do senhor prefeito. Contudo, divido desse entendimento apoiando-me no raciocínio formulado pelo Ministério Público de Contas, abro aspas. O afastamento da responsabilização financeira não implica o necessário entendimento pela regularidade das contas do ora apelante na gestão de valores públicos por ele recebidos. Fecho aspas. Continua o parecer do Ministério Público de Contas. Abro aspas novamente. Remanesceram irregularidades que, por sua natureza e gravidade, possuem aptidão para manter o capítulo decisório relativos à desaprovação das contas, que seria, então, o descumprimento do dever de prestar contas tempestivamente, nas falhas documentais não sanadas, no descompasso identificado entre a execução física e financeira, circunstância que materializa o dano ao erário, já recomposto inclusive pelo responsável, o que autoriza a não imputação do débito, porém não descaracteriza a irregularidade. E ainda a inexecução parcial do objeto pactuado, que se deu em virtude da suspensão do repasse da derradeira parcela convenial por fatos atribuíveis ao recorrente, quais sejam as falhas anteriores, fecho aspas. Desse modo, com base no conjunto probatório acostado aos autos e em consonância aos opinativos da ATEG, parcialmente, mas em especial do Ministério Público de Contas, eu entendo que, no mérito, o recurso de apelação merece ser provido parcialmente, apenas para excluir da resolução sufragada a imputação de débito. Em conclusão, eu voto pelo conhecimento do expediente como recurso de apelação e, no mérito, eu voto pelo seu provimento parcial
tão somente para excluir da resolução de número 25 do ano de 2022, proferida pela segunda Câmara desse Tribunal de Contas, a imputação de débito, mantendo-se assim os demais capítulos decisórios. Esse é o voto. Eu já agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, conselheira Carolina. Como se manifesta o revisor, conselheiro Pedro Lino? Eu acompanho a relatora, senhor. A turma converge e eu coloco em discussão. Em discussão. Palavra, conselheiro Inaldo Araújo. Eu peço a palavra, senhor presidente, e vou acompanhar a turma no que se refere à retirada do débito, mas vou me permitir avançar um pouco mais para acompanhar em toto o que disse a nossa dota assessoria técnica jurídica e proponho, portanto, a modificação do decision para modificar também o mérito no sentido de aprovar com ressalvas. Então eu vou atender o pleito do recorrente, não totalmente, porque ele pede aprovação. Eu vou aprovar com as ressalvas devidas e imputando o débito na forma sugerida pela TEG. É o meu voto. Agradecemos, conselheiro Inaldo. Encerrada a discussão, colherei votos. Como se manifesta o conselheiro Gildas Peneda? Com a turma, excelência. Como se manifesta o conselheiro Antônio Norato? Com a turma. O voto vencedor é o da turma, que convergiu, e eu indago a Vossa Excelência, conselheiro Carolina, se fará conferência do feito. Confiro, excelência. Do conferido. Próximo item da pauta, embargos de declaração. Trata-se do processo ECE 11.990/2022, sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. Eu também informo que recebemos um pedido de sustentação oral formulado pelo advogado da embargante, Dr. Leonardo Melo Pereira, OAB Bahia, 29.500. Oportunidade que já defiro o pedido e comunico que, após o voto da relatora, Vossa Senhoria terá o tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 para manifestação. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Em relação ao processo em tela, recebemos o protocolo de número 2.384 do ano de 2023, solicitando o reagendamento da apreciação do processo em função de estado de saúde do seu patrono. Em função disso, senhor presidente, eu já peço o adiamento do feito para o dia 23 de março. Assim será feito, conselheira. Agradecemos. Próximo item, matéria administrativa. Não temos nada pautado. Requerimentos e indicações. Presidente, Pois não, conselheiro. não é uma indicação, mas fazer um registro hoje, porque eu, e tenho certeza que Vossa Excelência também, tivemos a felicidade, nessa vida, conhecer uma das figuras que, para mim, no mundo político, foi a mais importante. E que hoje, se vivo estivesse, faria aniversário. Então eu quero fazer esse registro do deputado Luiz Eduardo Magalhães, que conheci de perto. Aliás, ele fez com que eu conhecesse Vossa Excelência sabe disso, né? E não lamentar uma altura dessa, mas dizer que para mim foi uma satisfação enorme ter conhecido essa figura, porque quero dar o meu testemunho da grandeza daquela figura, de honradez, de seriedade, de compromisso com a causa pública, de elegância e um fino trato. Luiz era completo. Luiz Eduardo, eu digo sempre o seguinte, para resumir, Luiz Eduardo era o craque. Portanto, eu quero fazer esse registro para que fique sempre relembrando, sobretudo na memória dos jovens, para aguçar até a curiosidade, para que pesquisem para conhecer o que foi a trajetória de Luiz nessa vida. Era esse registro, presidente, que eu queria fazer. Muito obrigado. Senhor presidente, Pois não, com a palavra, conselheiro Inaldo Araújo. eu não tive essa felicidade que teve, e aqui demonstra, verbaliza o conselheiro Castro Neto, mas posso testemunhar o quanto o conselheiro Castro Neto enaltece e valoriza essa amizade, e basta visitar o gabinete do conselheiro Castro Neto para encontrar dois quadros, duas fotos, e que marcam esse sentimento com muita
com muito significado, que é a foto do senhor, seu pai, doutor Adolfo, e também de Luiz Eduardo. Ou seja, mostrando que quando a amizade é sincera, nem mesmo o passamento de um é capaz de fazer com que o outro se esqueça. De maneira, conselheiro Castro Neto, que parabenizo Vossa Excelência por esse registro oportuno, e é preciso sim que as pessoas rememorem sempre aqueles que tiveram uma passagem exitosa neste momento, para que os mais jovens possam conhecer e, ao conhecer, valorizar e respeitar. Era isso, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Hinaldo. Conselheiro Honorato, hoje, de fato, é a data natalícia do deputado Luiz Eduardo Magalhães. E Vossa Excelência foi muito feliz na lembrança e em dizer que nós temos sempre que lembrar dele com muito carinho e muita saudade. E Deus fez comigo, conselheiro Antônio Honorato, quando teve aquele fatídico acidente. Eu tinha 14 anos de idade, naquele helicóptero, 1º de outubro de 82. Luiz Eduardo conversou com minha mãe e disse: Suzana, com Marcos, não se preocupe. E eu ingressaria na Assembleia como office boy em 1º de março de 83. Ele me recebeu de forma aberta, com o coração aberto. E o intuito dele, eu confesso, que não seria bem apenas o meu trabalho na Assembleia, mas de alguma forma acompanhar a minha adolescência, a minha juventude, para que eu não desvirtuasse. E aqui estou, conselheiro Antônio Honorato. E Deus me tirou meu pai e colocou 2 pessoas em minha vida que jamais esquecerei. Uma delas é o senhor, conselheiro Antônio Honorato. Além de Luiz Eduardo Magalhães, que em 1997, Vossa Excelência me nomeia superintendente da Assembleia. E fiquei os 18 anos, até chegar a esta casa. E talvez o senhor pode imaginar, mas o senhor jamais vai saber a emoção de estar aqui nessa bancada ao seu lado, o respeito, a honra, o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, de hoje fazer parte desse colegiado, presidindo esta casa que tanto me orgulha e tanto me honra, e estar ao seu lado. Muito obrigado, que Luiz Eduardo seja sempre lembrado por todos nós. Presidente. Comunicações e moções. Pois é, presidente, eu tenho que fazer comunicação. Eu me refazer um pouco, só um minuto. Eu comunico, na qualidade de relator do feito, que acolhendo a manifestação número... Não, da primeira CCE, e que... Um minuto só, é porque eu ainda não estou agora. A qual constatou atendimento das condições de tempestividade e regularidade formal previstas no artigo 8º, inciso 4º, da resolução TCE número 096/2018 deste tribunal, determinei o encaminhamento da prestação de contas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do exercício 2022, protocolo número TCE 001-689/2023, à Secretaria-Geral deste TCE, para que sejam tomadas as providências que lhe competem, expostas no inciso 5, artigo 8º da mencionada resolução. É a comunicação primeira, senhor presidente. Plenário da Secretaria. A segunda, comunico na qualidade de relator do feito, que acolhendo a manifestação do primeiro CCE, a qual constatou o atendimento das condições de tempestividade e regularidade formal prevista no artigo 8º, inciso 4 da resolução TCE número 096/2022 deste tribunal, determinei o encaminhamento da prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente do exercício 2022, protocolado número TCE 001-686/2023, da Secretaria deste TCE, para que sejam tomadas as providências que lhe competem, exposto no inciso 5 do artigo 8º mencionada resolução. E, por fim, a última comunicação, senhor presidente, é que eu comunico, por sugestão da primeira CCE, o sobrestamento do processo número TCE 001-650/2022, relativo à prestação de contas da Secretaria de Infraestrutura do exercício 2021, até que seja ultimado
o julgamento da inspeção TCE 002932-2022 realizada na referida pasta relativa à auditoria e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, uma vez que foi identificado o impacto do exercício abarcado desses autos, do exercício 2021. Esta comunicação, muito obrigado. O plenário dá-se por inteirado, conselheiro Honorato. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Honorato. Também para uma comunicação no sentido de que preciso informar esse pleno que determinei o encaminhamento à Secretaria-Geral do processo 186823, contas da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, exercício 22, devidamente formalizada, para a adoção das medidas cabíveis nos termos da Resolução 9622, com seu posterior arquivamento. É a comunicação que faço. Agradecemos, conselheiro Rinaldo. O plenário dá-se por inteirado. Eu também trago uma comunicação. Comunico ao plenário que houve o pagamento da multa aplicada ao senhor Everaldo Mendes da Silva, nos termos do Acórdão 13/2020, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico desse tribunal. Último e próximo item da pauta, o que ocorrer, nada mais havendo, desejando excelente final de tarde a todos, declaro encerrada a presente sessão.